Motivação, eu sou Tamaris Liesenfeld aqui no canal do YouTube, Tamaris Liesenfeld, já se inscreve no canal, ativa o sininho, também no canal da TV Blumenauense, TV Galega e claro no 520 da própria TV Galega aqui de Blumenau. E hoje a gente vai falar com o Fabrício, bem-vindo Fabrício, sobre abuso sexual. Abuso sexual é quando alguém impõe qualquer atividade sexual indesejada a outra pessoa sem a permissão ou consentimento. Isso, Fabrício? Exatamente. Bem-vindo. Então, o Fabrício, como uma pessoa que passou por isso, vai contar um pouquinho assim brevemente como foi a situação, como ele chegou hoje a pessoa que ele é com essa motivação diária no dia a dia dele. Se quiser acompanhar também nas redes sociais dele, fiquem à vontade. Abuso. Quantos anos tinha quando foi abusado o Fabrício? O primeiro foi os 5 anos de idade e se estendeu até os 12 anos de idade. Entrando na adolescência. Exatamente. Quem era? Um vizinho muito amigo da família, amiguíssimo, que frequentava, né, nossa casa e foi dessa forma que, tendo essa amizade, então, criança confia, né? Confia, sim. Criança acredita. Onde acontecia? Então, nós, nessa época, morávamos no interior, né? E aí foi dentro de um contexto que a gente pode hoje chamar, né, numa floresta, enfim, isolado da família. Era interior de uma cidade, no caso? Exatamente. Interior. Quanto tempo durou? Dos 5 aos 12? Aos 12 cessou, é isso? Isso pelo fato dele ter se mudado. Senão teria continuado. Acredito que sim. Olha. Como era o seu sentimento durante o ocorrido? Então... Você falou, criança acredita, né? Exatamente. A criança, ela simplesmente vai acreditar em tudo que você fala. Não existe desconfiar de uma criança, né? Ainda mais aos 5 anos de idade. E aí gera todo um turbilhão, né, de medos, incertezas e justamente existe a questão do bloqueio, né, aonde ele colocou que eu não poderia falar para ninguém que iria acontecer algo muito grave comigo e com a minha família. Olha Ou só. seja, trava a criança, né, bloqueia. E aí não consegue falar. Justamente eu ia perguntar, alguém da família sabia? Chegou a contar? Para quem tu contou a primeira pessoa? Então, esse contar do abuso que eu passei foi aos 19 anos. Hoje a gente ri, né? Mas eu imagino. Não saía. Ficava assim uma bola na garganta e não saía. Para quem tu contou? Aí foi todo um processo, né? Mas a família, né? Meus pais ficaram sabendo devido ao contexto que nós iremos falar mais depois, né? Tá. Que levou... Qual foi a reação da tua família? Então, existe algo muito complexo dentro disso tudo, né? Como já tinha passado o tempo, então... Sim. Foi uma reação de choque. E aí uma situação da qual acontecia também dentro do contexto familiar dos meus pais. Então, eu fui mais um dentro da família desse contexto. Então, não foi, digamos assim, para eles uma novidade, mas ao mesmo tempo um impacto, porque foi com o filho deles, né? Então... E quanto tempo depois, né? 7 anos depois, saber que com 5 anos tu era uma criança, né? Exatamente. Tanto que, assim, a reação, né? Isso faz parte, né? Não estamos aqui em nenhum momento, né, Tamaris, apontando o dedo, porque faz parte da vida. Então, assim, a reação dos meus pais foi: não queremos falar sobre isso. Passou. Porque existe todas as dores deles. Sim. Por não saber lidar com isso. Né, me permita um adendo, a gente só consegue falar sobre uma situação quando você
estar curado daquela situação. Como eu falei antes, né? Dava um nó na garganta e não saía. Então, a partir do momento que eu consigo falar sobre uma determinada situação, seja ela qual for, é que eu alcancei a cura. Eu estou resiliente dentro daquilo. Quando eu não toco num assunto, é porque eu não consigo lidar com aquele assunto. Não curou. Exatamente. E como é que era teu relacionamento, né? Você chegou na adolescência, você teve sentimentos. Uma confusão, né? A adolescência já é uma confusão. Já é, né? Como foi pra ti? Então, uma crise de identidade, né? Eu não sabia se eu era homem, se era mulher, o que eu era, o que eu não era. Então, foi uma bagunça até os 19 anos. E aí... O que aconteceu aos 19 anos que mudou? Foi justamente conhecer principalmente o contexto espiritual que estava envolvido tudo isso, né? Então, aos 19 anos, quando eu passei a frequentar uma igreja evangélica, eu tive um entendimento à luz da Bíblia o que significava todo aquele contexto que eu estava vivendo. E aí eu consegui liberar o perdão, né, pro o abusador, e tudo isso foi cicatrizado de forma emocional, né? Tu chegou a ficar com raiva de Deus? Nesse contexto, não. Eu tive, digamos assim, esse privilégio, mas... Porque muitas pessoas, né, que são abusadas... A maioria. Não acredita mais em Deus, ou porque Deus, né, ou... Eu fui o contrário, por eu não ter apoio de pai, de mãe, de ninguém, então o que me restava era Deus. A fé. Então, né, eu, Fabrício, desenvolvi esse mecanismo. Cada pessoa vai reagir de forma diferente e tá tudo certo. A espiritualidade sempre foi uma coisa desde pequenininho que me foi, digamos assim, mais aguçado, sabe? Tua família era bastante religiosa? Sim, mas eu fui mais. Digamos assim, muitas das vezes eu ia sozinho para a igreja, sem ter o pai e a mãe acompanhando. Mas tu ia sozinho na igreja por buscar isso de criança, né? Sozinho na igreja. Foi durante o abuso? Isso, principalmente todo esse período da adolescência, né, da juventude, eu sempre busquei respostas. Queria saber por que contigo, por que... Exatamente. Porque causou um distúrbio tão grande que chegava ao ponto de eu sentir desejos sexuais pelo meu próprio pai. Pelo teu pai? Pelo meu pai. Eu não tinha paz. Era uma perturbação constante na minha mente. Porque foi tudo que precocemente... Tu era uma criança agitada, um adolescente agitado, que tu não conseguia sentir essa paz, ou era a paz interior, tu se refere? Então, aparentemente parecia tudo normal, mas dentro de mim aquele turbilhão, aquele fervendo sempre, né? Pensamentos negativos e principalmente esse distúrbio sexual. A gente aqui não tem tanta abertura, mas são coisas bem complicadas. Sim. Que fazem você fazer coisas que você nem se acredita. Então, hoje eu tenho toda essa consciência, né? Que por conta de ter sido algo precoce, perdeu toda a normalidade, né? Então segue caminhos muito mais, digamos assim, tenebrosos. Como o abuso afetou a tua vida? Em todos os sentidos, em todos os aspectos, de todas as formas possíveis. Profissional, espiritual, emocional? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Principalmente o meu relacionamento interpessoal. A maneira que eu me relacionava comigo mesmo. Extremamente abusiva. Extremamente crítico, condenador, julgador. Você achava não merecedor, às vezes, as coisas? Ou... O tempo inteiro. Porque assim, resumir, né, um contexto muito gigante para você conseguir falar dentro do programa, né?
Mas a Mas gente ele vai ter um que ele conta um pouquinho mais de detalhes de outras partes. Muitas oportunidades. Mas aí o que tu fez? Ficou sem rumo? Tu comentou que aos 19 anos tu começou a ter uma outra entendimento, né? Tu foi para a igreja, Deus entrou mais na tua vida. E como é que foi? Tu ficou meio perdida até então, e como é que foi depois? Então, esse processo, ele foi me trazendo um amparo, né? Porque eu tive o conhecimento dentro, né? A gente não está aqui discutindo religião, né? A gente está aqui colocando os meus princípios, aquilo que funcionou para mim. Sim. Então, que todos fiquem bem cientes desse contexto, né? Não sou o dono da verdade, enfim. Sim. É o meu case de sucesso, né? E, então, assim, para mim ficou muito mais claro entender, à luz da Bíblia, o que é o homem e o que é a mulher, para mim, né? Então, já saiu aquela dúvida de quem eu sou, porque eu queria saber quem eu era, né? Se eu era homem, se eu era mulher, o que eu era. Fisicamente, todas as condições de um homem, né? Sim. Nenhuma questão hermafrodita ou coisa assim. Entendi. Então... Como é que é a parte de terapia? Você buscou essa ajuda de terapias também, né, Fabrício? Exatamente. Aí, a gente já pode ir naquele ponto? Pode falar. Que foi indo, né? Foi todo um percurso aí de uns 15 anos, mais ou menos. Contando assim, né? Parece tão rapidinho, né? Mas é um imagina, processo. 15 anos, né? E nesse processo de 15 anos, então, foram vindo esse processo de 15 anos de a busca pela realização dos meus sonhos, né? De ter um lugar de destaque dentro da minha área, sempre tive isso muito... Qual seria a tua motivação de vida, né? O que tu buscaria pro Fabrício? Exatamente, e eu sempre fui, assim, muito curioso, sempre gostei de entender o que eu faço, não ir lá só fazer um cursinho e deu. Tanto que hoje estou numa faculdade, né? Mas, então... Esse cara não para, gente, se conhecer ele... É incrível. E dentro dessa busca de sucesso profissional, é claro que carregando essa bagagem não acontecia como era para acontecer naturalmente. Então, com essa bagagem, eu acabava tendo que fazer um esforço triplicado para alcançar um pequeno resultado. E com isso foi... principalmente o meu físico, né? Foi desgastando, foi tendo vários problemas de saúde, como hipoglicemia de uma forma bem severa, que tive vários desmaios, e tudo isso a gente tratando dentro da medicina, né? Buscando, né, através dos médicos especialistas, como resolver essa situação. E foi se agravando, o contexto foi se agravando ao ponto que desencadeou uma síndrome do pânico. E ali foi aonde... Sabe quando tudo desaba? Fundo do poço? Tu disse que chegou... Ali foi o teu fundo do poço? Ali foi. Porque a síndrome do pânico é a mesma sensação de um infarto. Eu fui para o pronto-socorro achando que eu estava infartando. Olha. Você tem a dor no peito... Você tem o disparo do coração, parece que o coração vai sair pela boca, formigamento das mãos, moleza nas pernas. Parece que o teu corpo está se desmanchando. Qual foi o teu sentimento ali? Tô indo. Chegou a minha vez. Simplesmente assim, já comecei a me acertar, pedir meus perdão. Olha só. E aí, chegou a minha vez. Tô indo. Aí fiz tudo que é exame ali, o eletro e tal. Você não tem nada. O que o médico te falou? Como assim, não tenho nada? Cheguei aqui quase morrendo? Pelo menos achei que já estava indo? Pressão tranquila, tudo certo. Teu problema é emocional, você teve uma crise de pânico. Como assim? Eu? Com pânico? Do quê? E aí foi aonde começou uma outra busca dentro de uma medicina mais especializada, dentro de
outros tipos de tratamentos, né? E tive uma melhora, mas eu não alcancei a cura completa, ao ponto que, quando aconteceu essa situação, né, de estourar a síndrome do pânico, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem poder tomar café. Porque se eu tomasse café ou qualquer né, chá energético, piorava. A sensação parecia que ia sair pela boca o coração, né? De uma forma lúdica. Aí passou esse 1 ano. Aí, aonde fui fazer mais exames. Aí, exames mais detalhados, quando fiz o ultrassom do coração, e não tinha nada. Tu queria se curar? Porque ninguém consegue viver com uma dor. E é meu. Como é que é essa dor do abuso, Fabrício? Que tu viveu ela dos 5 aos 7. Como é que é essa dor pra ti? Hoje ela tá onde? Porque aquilo é um fato, aconteceu na tua vida. Quando tu lembra disso, como é que é? É uma dor ou o que te remete a essa situação, essa fase da tua vida? É como se eu estivesse contando a história de alguém. É mesmo? Não a minha história. Ao ponto porque, assim, eu já converso com o Fabrício há muitos anos e ele fala, né, da situação, tipo, realmente, como ele falou ali. Abertamente. Abertamente, como se fosse até de outra pessoa. Hoje sim. Dizendo pra pessoa o que ela tem que fazer, ou, né, agir, Porque... buscar ajuda, se curar, se perdoar, porque uma coisa que a gente não muda é o passado. Não. Né? E a gente não consegue fazer alguma coisa do futuro. O presente, sim. O agora a gente consegue fazer dele tá nas aqui, nossas mãos, né? A gente almeja ali no futuro, como tu tem outros desejos, né? Futuros, né? Tá fazendo mais uma faculdade. Mas e o agora, assim? A gente vê que tu tá no agora. Você vive como se fosse muito precioso o tempo que tu tem agora. Exatamente isso. E às vezes as pessoas esquecem desse presente, pensam só lá no futuro ou remoem o passado. Isso era o que eu vivia. Preso ao passado e preocupado com o meu futuro. Só que tudo isso, Tamaris, não era consciente. Eu não tinha consciência que o abuso fazia isso comigo. Aí, nesse momento que o médico disse, o teu problema é emocional, eu não tenho mais nada o que fazer para você. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Aí, o que tu fez? Eu pensei, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Eu tenho uma dor física. A sensação da aritmia existia. E aí, foi onde eu fiz uma especialização em psicossomática, né, dentro do contexto da terapia capilar que eu trabalho, e todas as respostas vieram. Foi aonde eu entendi que a minha infância refletia sobre a minha vida de adulto. Foi ali que eu entendi que eu, com 33 anos, quando desencadeou a síndrome do pânico, havia sido um reflexo dos meus 5 anos, né? Então, começou a juntar o quebra-cabeça. Sim. Porque a pior coisa, acredito que, né, qualquer pessoa sinta isso, é o desespero de você querer respostas. A aflição de você não entender o que está acontecendo com você. Isso era torturador. Só isso já tinha que fazer uma força muito grande para poder sair da cama. E qual foi a tua motivação? A minha motivação foi justamente ir lá, olhar para a minha infância, ressignificar tudo aquilo através de terapias e conseguir liberar toda aquela dor. E aí, dessa forma, eu consegui entender que o problema estava lá, no início da minha vida. E com isso fui trabalhando ao ponto que me tornei até terapeuta. Um baita terapeuta. Como um propósito de vida para poder levar isso para as pessoas com muita naturalidade. E é incrível, assim, uns 70% dos clientes que eu atendo na terapia passou pelo abuso sexual. São, digamos assim, as pessoas que eu acabo atraindo, porque é a minha expertise, é a minha vivência,
E muitos deles falam, se você... Dizem que a gente é energia, né? Então a gente... Atrai. Atrai, né? E muitos deles relatam, se você conseguiu, eu também vou conseguir. E assim, não são clientes com 20, 30 anos. 40, 50, 60 anos de idade. Que estão se curando agora. Porque perdoaram aquela situação. Exatamente, porque hoje a gente está numa sociedade um pouco mais aberta, mais moderna, e se fala um pouco mais aberto sobre abuso sexual, por mais que tenha muito tabu ainda. Mas antigamente... Existe a vergonha também da pessoa que foi abusada, né? Ah, aconteceu comigo, alguma coisa assim. Exatamente, principalmente mulheres, né? A questão, né, da cultura, como que eu vou casar não sendo mais virgem? Então, isso acarretava muitos problemas. E hoje eu estou podendo ajudar essas pessoas. E uma pincelada, assim, quais foram os passos do enfrentamento referente ao abuso? Uma pincelada, assim, fiz isso. Ok, que são vários passos, né? A gente vai voltar falando desses passos com mais detalhe, dentro de uma visão até mais terapêutica. Primeiro passo é cair a ficha, entender que eu, adulto, tenho a ver com toda a minha vida passada e principalmente a minha infância. É a tua bagagem. Esse é o primeiro passo. Quando a minha ficha caiu, que a gente não muda de corpo. A gente não vai cada fase da nossa vida trocando de corpo. É o nosso próprio corpo que vai crescendo e as células vão se replicando, mas trazendo aquela mesma informação. Então, quando eu fui lá, que a gente chama de criança interior, e acolhi e entendi, foi onde tudo começou a fluir. O segundo passo é se perdoar. Porque toda criança existe um processo, estou eu aqui falando de forma científica, é involuntário, vem. Tá. Deixa para outro momento, né, Tamaris? Deixa para outro momento. Então, esse contexto que eu carregava culpa, como se eu tivesse atraído o abuso. Então, num outro quadro, a gente explica como que o cérebro faz isso. Tá. Mas existia essa culpa, como se eu tivesse causado o abuso. Que às vezes até as pessoas devem estar se perguntando, tá, mas como? Tu não era culpado, né? É que o cérebro da criança trabalha diferente do cérebro de adulto, gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu sempre buscou muito a Deus, né? Desde aquele pequeno. Tu até falou assim que naquela fase você buscou muito a Ele e hoje muito mais, né? O que o Fabrício teria para passar para as pessoas que passam por isso ou têm vergonha de falar sobre o assunto? É dentro de uma visão espiritual? Espiritual. Ok. Primeiro princípio que me fez cair todas as fichas, né? Deus só tem bons pensamentos a nosso respeito. E como ser humano? Como ser humano, se, né, o Todo-Poderoso, enfim, que cada um atribui, só tem bons pensamentos a meu respeito, por que eu só vou pensar mal a meu respeito? Não faz sentido. Eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Te amar primeiro para poder amar. Porque tudo passa pelo pensamento, sentimento e vira uma atitude. Nada vem assim. Ah, isso me aconteceu. Não. É todo um processo de atração, de sintonização, né? Como a gente comentou antes. Então, isso gera todo um fluxo para que as coisas se encaixem. Porque quando eu vou contra a ordem, né, do fluxo do universo, né, que Deus deixou, enfim, eu estou criando desequilíbrios. E eu vivo mais dentro de um looping de desequilíbrios. E a tua família hoje, vocês se relacionam normalmente? Vocês têm vínculo? Temos. Tem todo um contexto, principalmente de admiração, né? O que tu é hoje tudo, Fabrício? Só para as pessoas saberem um pouquinho, para num outro momento tu vir contar. Então, né, Tamaris, a lista é um pouco grande. São 21 anos trabalhando na área da beleza, como cabeleireiro.
como educador, ministrando cursos pelo Brasil, como embaixador da Dicolore profissional, representando. Foram várias especializações nacionais, internacionais, um intercâmbio na Europa, em Portugal, de 1 ano, ministrando cursos lá também. Fiz uma formação lá, inclusive, de educador, para poder atuar lá. E aí, dentro desse contexto, né, da área da beleza, surgiu a terapia capilar, que foi, né, a então, evolução dos tratamentos. Terapeuta capilar, trabalha as terapias de reprocessamento e trabalha na área da beleza. Exatamente. E estou graduando biomedicina agora. Então, gente, ele vai voltar aqui para contar um pouco mais dessa parte, desses processos. Então, você já ativa o sininho ali, se inscreve no canal, tanto do Tamares Liesefeld ou da TV Galega, TV Blumenauense. Pode assistir também pelo canal, que você vai poder acompanhar um pouquinho mais dessa motivação que é do Fabrício, que já foi abusado e hoje é uma pessoa que fala como se fosse de outra pessoa. Muito obrigada pela sua companhia e voltamos numa próxima. Obrigada, Fabrício, pela tua participação.